Bom, vamos lá? Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Webinar Qualidade. Hoje o tema será Startups versus Lei Geral da Proteção de Dados LGPD, construindo um roadmap com base na ISO 27001 e MPS para software e serviços. Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiramente, me apresentar, meu nome é Thiago Amoras, eu sou analista da qualidade na Softex. E a área de qualidade da Softex ela é responsável pela gestão do programa MPS-BR, Melhoria de Processo de Software Brasileiro, que está há mais de 15 anos capacitando as empresas por meio das avaliações de seus processos para o desenvolvimento de software e serviços de qualidade, com isso aumentando a produtividade das equipes e a competitividade no mercado de TI. Em segundo, agradecer a Analia Irigoyen e o Fabrício Gama por terem aceitado nosso convite para falar sobre esse assunto hoje. A Analia ela é sócio fundadora da Promove Soluções, mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas pela PUC-RJ e graduada em Informática pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, ela é certificada PMP, CSM, CSPO, Management 3.0, Lean Kanban University KMP 1 e 2, Black Belt em Lean Six Sigma e, além disso, avaliadora, líder e intermediária do modelo MPS Software e Serviços. O Fabrício Gama, ele é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Santa Úrsula, é certificado Lean Inception em Management 3.0, trabalha há 12 anos na área de tecnologia da informação e atualmente ele é Agile Master na USA. E para finalizar, o nosso webinar terá duração de 1 hora e 30 minutos, onde 1 hora será de apresentação do Fabrício e da Analia e meia hora no final para perguntas e dúvidas. E o vídeo e o conteúdo a ser apresentado neste webinar será enviado por e-mail a todos os participantes posteriormente. Pode começar, Analia. Então, gente, boa tarde. Eu acho que, assim, o assunto hoje é bem interessante, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, de burocracia. Normalmente, a gente, quando pensa em modelo, em norma, né? Aí, Fafá tá aí para me ajudar nessa missão. Pensam logo em burocracia, papel, né? Não sei aí quem já fala em norma, fala em modelo de referência, já pensa em papel, né? E a gente está meio que desconstruindo isso ao longo das nossas vivências aí. Eu estou trabalhando junto com o Fafá já tem um tempinho aí nisso. E a gente vai mostrar um pouquinho sobre que é possível fazer, né, uma governança, é possível fazer com automação, né? Acho que o webinar o webinar anterior a gente falou um pouquinho de DevOps, de automação. Nesse aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a governança. Lógico que a LGPD é muito maior do que processo de desenvolvimento de software, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a ideia aqui é a gente está falando um pouco sobre esse roadmap, né? Um pouquinho mais puxado para startups e processos de desenvolvimento de software, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, software e serviços, né? O que a gente pode fazer para ajudar nessa missão da LGPD, que é um pouquinho maior, né? Então, a sua Analia, vai ser o Fabrício Fafá. Por favor, que se você chamar ele, se não chamar de Fafá, a gente está brigando com ele. Então, eu vou falar de Fafá. Vou falar um pouquinho da gente, né? Eu acho que a gente meio que teve uma conexão especial, né? Acho que a gente foi apresentado pela grande Bel, né? Que é amiga minha de muitos anos. Eu tive a sorte de ter conectado o Fafá aí. Ela me deu de presente Fafá esse último ano aí, esses últimos meses, né? Tem nem um ano, mas parece que são 10, né? E acho que pra gente a importância de, quando a gente trabalha junto, a gente meio que, a amizade é muito importante, né? A gente meio que conecta, amizade e família, né? Fafá, quer falar um pouco sobre isso? Pois A gente não errou hoje o look, né? Hoje não erramos o look. Tem até uma foto aí que tá fazendo piada disso, porque a gente não esperava nesse dia, não esperava a visita, né, da Analia. E aí tava eu e a Analia com a mesma roupa, e aí só a Bel que errou o look do dia. Diferente. E é bem isso que a Analia falou, né? A gente foi trocando bastante experiência, trocando bastante coisa. Aprendi muito com a Analia, assim como aprendi muito com a Bel. É uma via de mão dupla, né, Analia? A gente aprende muito, né?
Então, são pessoas que a gente acaba levando, né? Eram colegas de trabalho e hoje viraram amigos, viraram família. E somos uma grande turma, né? Sempre trocando experiências, sempre trocando ideias, seja dentro, né, relacionados ao trabalho, no dia a dia, mas seja fora. Então, às vezes a gente está um sábado, no domingo, está falando de LGPD porque teve um insight, Opa! né? Então, Isso é um mesmo. assunto que a gente está aqui justamente hoje para mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, né? Isso Eu aí. lembro que quando a Ana Lia chegou lá na empresa para falar sobre auditoria, e processos, eu falei, gente, lá vem mais uma auditora com aquela prancheta, vai falar um monte de coisa que a gente vai no ouvido sair no outro. E, cara, é tudo ao contrário, é um ambiente super bacana, descontraído, dá para a gente implantar as normas, né, de uma forma bem mais leve. É isso que a gente quer mostrar aqui hoje, né? Aí, a gente vai trocar, já que a gente aprendeu muito, a gente vai compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, né? Isso aí. Eu aprendi muito com o Fafá, com a Bel também. Aí vamos falar sobre propósito e colaboração. Acho que dentro dessa questão de propósito, né, acho que vale a pena a gente mostrar o que a gente tem feito, né, Fafá, com bastante gente, que é colaborar, a camisa é um pouco isso também, né, compartilhar, porque a gente gosta de trocar ideias, ninguém está aqui dizendo que é a única forma de fazer, e na verdade a gente vai aqui contar um pouco da nossa experiência, um pouco sobre isso, e dali a gente pode transformar isso em quarta, quinta, sexta ideia, né, que é sempre um insight, né. Então a gente está sempre trocando, né, Fafá? Acho que a gente tem isso como quem somos nós, na verdade, né? Acho que Fafá também entrou nessa onda de propósito, de colaboração, e a Bel tá sempre aí porque ela é uma querida. Verdade. Como a Ana Lia estava falando, né? Colaboração é tudo. Não tem como a gente implantar, a gente vai falar ainda um pouco mais à frente, mas não tem como a gente fazer nada sem colaboração, nada. Então, eu posso dizer de carteira assinada, né, de que, olha, quando o trabalho é colaborativo, tudo fica mais fácil, fica mais tranquilo, mais leve, sem aquele medo que se eu falar isso eu vou ser julgado, isso está errado. Não tem espaço para isso, né? Todo mundo é ouvido, né? Isso aí. E a gente vai falar, só dando um spoiler, né, sobre a nossa squad de DevSecOps aí. Nossa, né, eu já... de como que a gente precisa trabalhar junto, né? Acho que a squad não seria nada se não fosse tanta multidisciplinaridade lá, né, Fafá? Só dando um spoiler. Só um spoiler. Sobre aprendizado de pessoas, acho que a questão dos livros colaborativos, né, de estar ajudando, a gente gosta muito de compartilhar um pouco sobre a jornada, né? Tem vários livros aí andando, né? O Ágil de Produto, o Ágil Digital, o DevOps, que foi um dos primeiros e agora já é best-seller, né? E toda a renda desses livros é revertida para ajudar o próximo, né? Para o bem. A gente não, todo o dinheiro a gente doa, né? Aí Fafá quer falar um pouco sobre a sua jornada nesses livros. Pois é, quando eu soube, né, da jornada, já tinha saído o primeiro, na verdade eu fui no lançamento do segundo, né? Eu acompanhei de perto a Bel, ela participou do segundo, que foi o Ágil Digital. E aí, quando eu soube, né, eu até brinco com a Bel, né? Nossa, parecia que eu estava vivendo nas cavernas, assim, eu sabia da existência. Como assim? Isso aqui é muito legal. E você poder colaborar, sabe? Você trocar experiência com pessoas que você nem nunca viu, trocar experiência, conversar sobre o assunto, se especializar um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais. E aí eu falei, Bel, Ana Lia, eu quero participar disso. Qual é o próximo que vai ter vaga aberta? Eu quero. E aí surgiu uma vaga, né, até de última hora ali no Ágil de RH. E aí eu fui convidado, a Bel me colocou para dentro. Depois surgiu a oportunidade do Azure DevOps, que é um Ai, tamo junto. Tamo junto, né, Ana Lia? Tamo junto, né? Tá trocando bastante. Nós, o Luan, o Willow, a Joana, Isso. a Juliana, tem muita gente boa, Marina, muita gente boa, Marcelo. Verdade. Vou ficar aqui o tempo todo, então, tem muita gente boa nesse livro do Azure DevOps, falando um pouquinho de DevOps no Azure, né? No Azure DevOps. Fafá e eu e Fafá. E aí, vamos começar a falar um pouquinho sobre segurança, né? O tema é segurança, então vamos falar um pouquinho
sobre segurança, né? E aí quando eu penso em segurança, vem muito a questão de Fafá, fica à vontade de interromper, um bate-papo, vamos junto. Como eu tenho um pouco de começar a falar, vou começando, o Fafá vai complementando. E aí falar um pouquinho sobre a questão de segurança. O que é segurança mesmo, né? Na verdade, quando a gente fala de segurança, começa a vir aquela, né? Pelo menos quando eu comecei a estudar segurança, né? Aquelas siglas doidas, o WSP, e HTTPS, e não sei o quê, e um monte de ferramentas. Mas para que serve segurança, né? A gente precisa, na verdade, a gente tem segurança por três coisas principais, que é a integridade, confidencialidade e disponibilidade. Então, o que adianta eu ter um dado ou alguma coisa que não está íntegra, não está correta, ou não consigo, ou está, por exemplo, de uma forma que eu não consigo na sua forma natural, né? Então, a integridade é muito importante para você garantir a corretude daquela informação, né? Confidencialidade, ou seja, a gente precisa saber quem pode acessar determinada informação. E isso está sendo cada vez mais presente, não só por causa da LGPD, né, Fafá, mas porque a confidencialidade, ataques cibernéticos, a gente está vendo aí um atrás do outro incidentes de segurança direto, né, vazamento de dados e por que acontece isso, né? Porque às vezes aquela informação ela não está com a confidencialidade clara ou não está claro que aquilo é confidencial ou qual o grau de confidencialidade. Então, a segurança envolve a integridade da informação ou do dado, né? Na verdade, do dado, a confidencialidade, ou seja, quem pode acessar o quê, e a disponibilidade. Não adianta ter uma informação onde eu não precise mais, né, daquela informação, ou não está disponível. A gente fica chateado quando, né, a gente precisa de alguma coisa da internet ou do banco e cai e não está disponível. Então, a gente precisa de disponibilidade para tomar decisão, a gente precisa de informações íntegras, né, e a gente precisa ter acesso ao que realmente a gente precisa ter acesso. E aí começou a LGPD, né? E aí começou, vai rolar, não vai rolar, e eu já corri atrás para fazer curso, né? Para entender o que significa isso, né? E aí a gente vê o que tem a ver a segurança com a LGPD, e a gente começa, né? Porque temos os nossos dados pessoais, todos nós temos os nossos dados pessoais, a gente não quer que os nossos dados pessoais fiquem na mão de todo mundo, né? Às vezes você vai numa loja e a pessoa te pede CPF, né? Ah, isso aqui é para fazer um cadastro, mas para onde que vai esses dados, né? Para onde que vão esses dados que você colocou ali, seu endereço? Então, são coisas que a gente começou a tentar entender o porquê que as lojas estavam pegando isso e quando a gente tem os nossos dados confidenciais expostos de alguma forma, a gente não gosta. Então, isso veio a LGPD depois. A segurança da informação, ela tem como base esses três itens, né? 3 pilares, que é a integridade, manter a integridade da informação, a confidencialidade e disponibilidade. Bom, então, se a 27 ela trata esses requisitos, na teoria eu consigo, quando eu tenho a 27, eu tenho que avaliar primeiro. A 27 ela permite que você entenda o seu contexto de segurança de informação, você tem um escopo, você avalia os riscos com relação às suas informações, né, com relação à integridade, à confidencialidade, de acordo com a sua infraestrutura, de acordo com a suas ferramentas que você tem, você avalia o risco disso, né, de vazar alguma informação, o risco contra a integridade, o risco contra a confidencialidade, e você implementa uma série de controles. E esses controles, eles não só são os controles automatizados que eu falei no webinar anterior, não é só a automação de processos, é a conscientização, né, Fafá? A gente tem trabalhado que muitas coisas de vazamento, questões de segurança da informação, são problemas de conscientização, das pessoas entenderem como elas devem agir, né? Que é engenharia social, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, de acordo com o teu contexto, de acordo com o teu tamanho, de acordo com os seus riscos, das ferramentas que você vai implementar alguns controles. Então, a 27, ela tem várias guias, né? 27.001, 2, 3, requisitos para cada um desses contextos que a gente colocou aqui. Então, dependendo do grau que você tenha, ele vai ter mais um número de X de evidências ou de controles que você precisa implementar. E a 27, ela tem alguns requisitos que são específicos de infra, alguns de infraestrutura, alguns de desenvolvimento. A gente vai puxar um pouco para a área de desenvolvimento, apesar da Squad de DevSecOps ser desenvolvimento e operações, né? A gente vai falar um pouco sobre, acho que misto, um pouco de governança. Mas a gente acredita, eu e Fafá, a gente que tem vindo, e aí trabalhando com segurança da informação, que
E se não tiver todos os papéis envolvidos, e a gente vai falar um pouco mais na frente, eu já fico dando spoiler, né? Não consigo, fico lá na frente. Se a gente não trabalhar juntos na segurança da informação, nessa conscientização, nesses 3 pilares, a gente não consegue seguir em frente. Então, não pode ser uma iniciativa de infra, não pode ser uma iniciativa só de infra, só de dev, ou só de RH, ou só da área jurídica. Porque tem alguns itens que você tem que entender até direito, né? Os contratos envolvidos, até que ponto que vai, que é a parte de conformidade de legislação. Então, a gente acredita, e eu acredito cada vez mais, né, até onde eu sei, até onde eu tenho aprendido, de que a gente precisa estar todo mundo junto para ter essa real conscientização. Então, a empresa inteira tem que respirar, né? A gente fala muito isso na Fafá, respirar segurança, né? Em todas as áreas, em todos os pontos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já trazendo, já adiantando mais um pouquinho de spoiler aí, Eba! né? Tamo junto. Lá mesmo na empresa, né, a gente achava que isso era responsabilidade de infra. E a infra achava que era responsabilidade do dev. Né? E ficava aquela bolinha, né? E ficava aquele ping-pong. Vai, não, tá com você, não, tá com vocês. Não, e aí era essa loucura e a gente acabava não atingindo, né, não chegando nesse ponto que a gente está hoje. Então, está tudo bem amarrado, né? Então, quando a gente trabalha em colaboração, as coisas funcionam melhor. E a gente aprende muito, né, Fafá? Acho que a gente aprende muito, eu aprendi muito de infra, né, com vários profissionais excelentes, aprendi muito que a minha especialidade é dev, e a visão que eu tenho de infra é bastante auditoria, né, e dos cursos, né, fiz graduação, né, e aí a gente entende, mas assim, a gente aprende muito, assim, aprende muito do detalhe do trabalho do outro, né, isso é muito bom. DBA, né, arquiteto, a gente aprende muito. Então, vamos lá. Vamos fazer um resuminho rápido? A gente tem 1 hora para falar de muita coisa. Então, vou fazer um resuminho rápido. Desculpem os auditores que estão nos escutando, os caras mais feras e espertos. Se você dá uma passada rápida, aqui não é para ensinar, né? Isso aqui são cursos e cursos e cursos e vários cursos. Eu vou falar um pouquinho de pinceladas, né? A gente precisa ter políticas de SI, né? Então, a gente precisa ter um pouco de governança, né? Eu sempre brinco, né? A gente pode ter automação, a gente pode ter times autogerenciáveis, mas se a gente não tiver uma direção, e a gente vai falar um pouquinho de OKR, né? Um pouquinho sobre isso. Se a gente tiver o propósito da empresa, se não tiver claro qual é a diretriz que a gente tem que seguir, são 5, 6 squads correndo atrás de coisas diferentes. Então, a gente tem que unir forças, né? Hoje em dia, a gente precisa de políticas para a gente unir forças e direcionar propósito. Então, a 27 tem políticas. Controle de acesso, óbvio, né? Você tem a questão da confidencialidade, até para preservar a integridade também. Você precisa ter um controle de acesso. Quem tem acesso deve ter acesso. Por que motivo? Eu até gosto muito da questão de quando eu tenho acesso a alguma coisa, eu não quero ter acesso a administrador, eu nunca quero. Eu sempre falo assim, não, tirem esse acesso. Porque é muito risco, né? Então, eu vou fazer uma besteira. Então, eu acho que o controle de acesso tem que ser uma preocupação de todos nós. Eu tenho que ter acesso a essa informação mesmo, né? Será que eu preciso disso? Independente se a infra... A gente fica chateado quando a infra bloqueia um monte de acesso, de um monte de acesso de ferramenta. Mas é importante tanto um lado como o outro, né? Ou seja, eu ter acesso de mais é ruim, eu ter acesso de menos é ruim. Então, imagina esse equilíbrio. Então, a 27, ela pede que a empresa dê esse equilíbrio. Olha que coisa interessante, que legal ter isso, né? Aprendendo muito com isso. RH, né? A gente precisa ter segurança de quem está trabalhando com a gente, desde que saber de onde as pessoas vieram, né? A questão de antecedentes, até a segurança nos dados do candidato, né? Eu acho que, assim, quem tem acesso às informações, tem informações muitas vezes de endereço, será que a gente precisa dessa informação? Né? Uma das questões que a gente está colocando até não só segurança de informação, mas LGPD, já dando spoiler lá na frente que eu já não consigo, misturo todos os assuntos em um, como uma boa geminiana, essa questão de segurança de RH é importante, assim, quais são as seguranças que a gente tem nesse meu cadastro, tanto do funcionário quanto de um candidato, né, nesse processo de RH de início a fim, né? Então, isso 27 aborda muito isso. A relação com os fornecedores, né? Ou seja, imagina, a gente terceiriza ou a gente conta com parceiros, né? Conta com terceiros para determinadas situações. Então, essa relação, ela tem que também, não adianta eu ter toda a segurança do meu lado e meu fornecedor não ter, né? Se ele processa dados ou se ele tem alguma relação com esses dados,
com essa informação, eu preciso também ter um contrato com esse meu fornecedor. Um contrato que garanta que tenha o mesmo tipo de controle que a gente, né? Então, é importante que a gente tenha... me dizer, minha mãe que falava, né? Dizer com que andas, né? Que te direi quem és, né? Então, mais ou menos isso. A gente tem que ter fornecedores que têm a mesma preocupação que a gente, senão vai vazar lá, não vai vazar aqui, vai vazar lá, né? Não foi fácil. Exato, e você continua sendo responsável da mesma forma, né? Ah, com Se certeza. vazar lá, né? Somos todos responsáveis, né? Acho que todo mundo tem que começar a entender que a segurança é um dever de todos, né? Gerência ativos, né? E aí, essa palavra ativos, né? Que porcaria é ativos, né? Gente, ativo é qualquer coisa, né? Tipo, hardware, software, são os ativos da organização. É muito, às vezes o linguajar, e aí eu vou dar uma spoiler um pouco do que eu vou falar no MPS, né? Porque o MPS tem um linguajar mais próximo de software e de serviços, então ele facilita esse deparo do que tem que fazer, né? Então, os ativos são os ativos, o hardware, tanto o on-premise que está nas empresas, como que está na Amazon, né? Como que está lá na nuvem, né? Que é aquela coisa de... Às vezes a minha filha pergunta, como é que é esse negócio que está na nuvem, né? Então, tá ali, vamos materializar ali na nuvem. Você tem que gerenciar esses ativos da empresa, né? Você tem que gerenciar, inclusive, por questões de custo, né? Na Amazon é tudo muito bonitinho, mas a gente tem custo na hora de acessar e de usar os servidores, né? Então, isso tudo, a gente tem que mostrar gerência sobre isso. Então, a gente não pode, de repente, ter um software não autorizado, ou a gente ter o acesso a desde o acesso a um software não permitido, como um software que esteja com patch ou esteja desatualizado. Então, isso é uma preocupação que a empresa tem que ter. Imagina, independente do custo que você tenha, ou problemas de custo, problemas assim até de vulnerabilidade, até de problemas em desenvolvimento de software, você está usando um software que não tá na versão correta, né? Então, muitos problemas que a gente pode ter. A continuidade de negócio, né? Isso a gente está sentindo na pele cada vez mais, né? Que a gente precisa ter um plano B para continuar de negócios, né? A gente conversava muito sobre isso antes da pandemia, depois que veio a pandemia, não precisei convencer ninguém, né? Não. A gente falava de tanta coisa. Ih, aconteceu isso. Ih, devia estar no plano de continuidade, você lembra? Né? É um monte de fofoca em relação a isso. Então, a gente se preparar, é bom, né, Fafá? Quer falar alguma coisa sobre isso ou falou só para... Não, eu tava lembrando aqui. Tava lembrando, né? A gente tinha alguns tópicos, né, das nossas reuniões, das nossas conversas. Não, isso não tem problema, isso não vai acontecer. Aí, sei lá, 3 semanas depois, para tudo. E aí, a gente tinha que ter pensado, né? Então, imagina se a gente não tivesse pensado nisso, imagina se não pensaram. Todos temos que pensar em um plano B, né? Não botar nossas cesta de ovos no mesmo lugar, né? A segurança durante as operações que a gente tem, né? A gente tem vários fluxos dentro da empresa, ela tem vários fluxos, vários processos. Então, todas essas operações, a gente tem que pensar nessa segurança do início ao fim, né? Quando a gente está falando da 27, a gente está falando de um escopo determinado, né? Você pode determinar um escopo, até para definir o escopo da 27, quem já trabalhou com 27 é meio complicado até por causa disso, né? Mas independente disso, você tem que pensar na segurança de início ao fim. A gente lembra muito que, às vezes, quando está muito na infra, essa questão da segurança, tem alguns outros softwares que são executados na área de dev que, às vezes, passam desapercebidos, que são controlados pela área de desenvolvimento. Em muitas empresas é assim. Então, quando a gente já dissemina o conhecimento de segurança da informação em toda a empresa, aquilo fica mais... Todo mundo compra a ideia e entende por que precisa ser segurança, né? De acesso a um dado, de acesso a... Até para fazer besteira, né? A gente fica brincando, né? Até acesso direto à produção, né? É uma coisa, né? Que pode dar problema. A segurança nas comunicações, né? A gente vê muito, né? Que a gente tem que se preocupar muito com as comunicações que a gente faz, né? Seja para externo, arquivos anexados, arquivos que a gente envia, arquivos que a gente recebe. A gente tem muitos e-mails que tem malware, né? Vocês devem saber, e aí a gente pega vírus e pega problemas até piores, né? Então a gente precisa se preocupar muito com a segurança das informações. Óbvio que a ISO vai falar sobre desenvolvimento e manutenção de sistemas, né? Que é a gestão de mudanças, né? Para aquisição, que é a questão de relação com fornecedores, mas desenvolvimento e manutenção de sistemas, porque precisa ter controle também nisso, né? Quando a gente fala de startup, quando a gente fala de transformação digital, tem produto envolvido, tem software envolvido, né? Tecnicamente falando. Então, a gente precisa ter segurança também nesse processo. Então, a gente fala muito de desenvolvimento seguro, né? A gente tem falado muito
de política de desenvolvimento seguro, né? Então, além de todas essas áreas de governança, e aí a gente fala muito sobre DevOps, né? O DevSecOps, que ele atende bem algumas coisas de aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, né? Ele atende bem essa questão e alguns itens de operações, que está nesse ponto aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho, vai dar um jabazinho de DevSecOps no final, no meio para o final, né? Que a gente tem um MPS depois. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um capítulo específico da infra, porque isso gera, normalmente é a briga de dev com operações, né? Gera instabilidade. Normalmente se gera instabilidade. A pobre da infra lá, quando põe um projeto em produção, tá todo mundo em desenvolvimento feliz e a infra tá triste, né? Porque, pô, vai vir um monte de bug, estabiliza né? Começa a instabilidade de tudo e fica aquela briga. Então, a ideia aqui, quando a gente fala de automação e DevOps, que até foi do webinar anterior, então não vou repetir, eu vou só fazer referência aqui a itens de segurança que a gente tem que se preocupar em DevOps. Isso aqui é muito importante e também é alvo da ISO, né? Também é um capítulo específico. Criptografia, né? A gente não pode falar de segurança se a gente não falar de criptografia de 2 fatores, né? A gente pode falar de, hoje em dia, se a gente não tiver preocupação de criptografia de senha, né? Senhas seguras, a gente tem que conversar sobre isso. Não adianta você ter uma senha armazenada ela aberta dentro do banco de dados, né? Onde todo mundo pode acessar. Então, essas questões, lembra que eu falei que cada contexto tem que ter uma análise de risco e cada controle tem que estar associado a um risco que você definiu? Então, é isso. A gente tem que associar quais são as nossas vulnerabilidades, a gente tem que entender o nosso contexto e aplicar os controles necessários para cada um desses riscos, né? E aí tem uma coisa que é importante, que a gente precisa ter responsabilidades. Lembra que eu falei antes? Se a gente não tem responsabilidades bem distribuídas, aí vai acontecer isso, né? Vai falar, isso é problema da infra, isso é problema do dev, isso é problema do fulano, aí fica complicado, porque ninguém faz nada. Então, a gente precisa ter bem essa definição de responsabilidade. E só para dar um spoilerzinho, a gente usou o Management 3.0 para poder atender vários itens dessa questão da responsabilidade. Então, a gente usou muito e aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, vai falar um pouquinho mais sobre como isso foi importante para a gente definir e deixar claras as responsabilidades. Gerenciamento de incidentes, óbvio, né? A gente precisa gerenciar esses incidentes, até depois, não sei se vai estar lá, Fafá, mas a gente falar um pouquinho sobre como a gente meio que começou a gerenciar os incidentes dentro da Squad, segurança da informação, rachabilidade, tudo. Mas isso é importante para a norma, a gente precisa gerenciar, até para aprender, né? Lembra que no DevOps a gente tem avaliação pós-mortem, a gente aprende com os nossos problemas. Enfim, e segurança física e ambiental, que hoje é impressionante, né? A gente achava que todo mundo trabalhando no home office, isso aí não é um problema, né? Mas às vezes pode ser um problema, né? Por exemplo, quando muitas pessoas infelizmente foram demitidas, né? Então a gente precisa continuar tendo aquele controle de segurança física quando você está devolvendo o notebook ou pegando alguma coisa, né? E a questão da conformidade, que é a questão da legislação, das auditorias, a gente tem que ficar se preocupando com isso. Aí a pergunta é, vocês estão vendo umas cores aqui? As cores separadinhas? Eu comecei a pensar assim, isso aqui, o amarelinho é responsabilidade do dev. Aqui o laranja é responsabilidade, você vê que eu não tenho toque, né? Você vê que esse laranjinha ficou mais claro do que enfim. Que cada um é responsabilidade de um. Será que é isso mesmo, gente? Será que cada um é responsabilidade de cada um? E se minha relação com fornecedores não for da infra? For da área de desenvolvimento? Entendeu? Então, gente, não é... Sinceramente, é responsabilidade de todos nós. Todos nós deveríamos conhecer e ter essa segurança na veia. Porque só começou a funcionar mesmo as squads quando a gente teve cada vez mais um time multidisciplinar, né? Fafá, acho que essa questão dos juntos é muito importante. Verdade. Né? Foi bom. A gente vai falar até um pouco mais adiante, né? E aí, Fafá, quer começar ou quer que eu comece? Pode começar, eu vou contribuindo, vai. E LGPD, gente? O que se tem com isso? Bom, LGPD tem um tal de um DPO, né? Que é o Data Protection Officer, que é o cara da segurança, é o cara que vai defender as políticas e o cara que vai fazer a relação com os órgãos reguladores, né? Então, na verdade, ele é o responsável pela segurança e aí juridicamente também.
Isso é uma coisa que é de bastante responsabilidade, né? Porque a história de ter alguém responsável pela segurança da informação é muito importante, né? Então, esse é o DPO. E esse cara... Desculpa. Esse cara, pode falar. E esse cara né, como dada a importância dele, né, ele não só fica ali dentro do squad, né, como a Analia estava falando, ele é responsável de ir em todas as áreas, né, que o squad, né, o DevSecOps acaba atuando. Então ele tem contato na infra, no desenvolvimento, no jurídico, no financeiro. E é muito difícil, assim, eu fiz todos os cursos, né? Tô fazendo as provas, né? E é muito difícil porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você garantir isso e vai ter, quando começar o GPT, vai ter, é agosto, né? Que foi prorrogado. Vai ter multas, enfim, tem algumas responsabilidades assim. Então, provavelmente a primeira coisa que o DPO vai fazer é burocratizar tudo, né? Que é para poder, aí depois que vai confiar nas automações. Por isso que a gente está aqui, né? Para compartilhar umas experiências, mostrar que não precisa burocratizar com papel. A gente pode fazer de uma forma automatizada. Vamos sim entender que segurança na veia, mas tem a questão do consentimento. Óbvio que a questão do consentimento é importante, ou seja, eu tenho que consentir que os meus dados pessoais sejam usados, né? A LGPD é específica para dados pessoais e sensíveis, e dados pessoais a gente fala não só o CPF, o nome, mas a minha religião, a minha opção sexual, a minha biometria, tudo isso é meu. Então, precisa do meu consentimento para usar. Então, isso é importante, né? Eu acho que ninguém pode usar nada, né, que não seja o proprietário do dado, né? Então, isso é importante na LGPD. E a notificação... Deixa eu te interromper rapidinho. Pode interromper. A Ana Bittencourt, eu acho que ela comentou aqui agora há pouco, né? De fato, né, a LGPD ela foi adiada para maio do ano que vem, né? Beleza, show. Desculpa, Ana, é que realmente a gente fala tanto no automático, né? De em agosto, em agosto, em agosto. E a gente não se acostumou ainda, que já foi postergado. Não, mas vocês estão aí para ajudar a gente também, gente. Vamos lá, vamos trocar a experiência, estamos aqui. Fala muito de notificação, né? A gente tem que notificar os órgãos reguladores e a gente tem que notificar os proprietários dos dados, dependendo do que vazou, de como vazou. O dado pessoal, o dado pessoal aí, gente. O proprietário do dado, ele pode pedir para sair da base de dados, ou seja, ele deu o consentimento, mas ele faz assim, não quero mais dar o meu consentimento, dei, mas não quero. Eu tô deixando bem claro aí, gente, bem objetivo, bem simples como o meu linguajar para vocês entenderem um pouco da LGPD, né? Então, eu posso tirar, como a gente tem portabilidade aí no celular, né, que a gente pode manter o telefone e trocar de operadora, da mesma coisa a gente tem direito de chegar ali numa empresa e falar, eu não quero que seus dados estejam, ou eu quero saber por que os meus dados estão sendo usados. Então, isso é importante. A gente precisa ter essa rastreabilidade. Você imagina, gente, que todos os produtos que a gente tem, dados de pessoas, a gente precisa ter como tirar a pessoa do cadastro, alterar a pessoa do cadastro. Por exemplo, eu sei que muitos e-mails marketing, eu vejo lá que usam meu nome ali, naqueles e-mails marketing, eu posso dizer que eu não quero mais receber, que eu não quero que meu dado esteja lá naquele cadastro. Então, é um direito que eu tenho, né? Então, você vê que essa questão de dados pessoais, direito digital, tem uma parte muito grande dos advogados. Eu, quando fiz os cursos, até foi na Adaptinal, muito bom, o curso dos meninos são muito bons. Eles tinham muitos advogados fazendo o curso, né? Porque tem uma questão de direito envolvido, direito digital, dados, então isso é importante que a gente tenha esse conhecimento, né, nessa área jurídica. Tem a questão da privacidade, né, ou seja, meus dados são, privados, eu não quero que sejam expostos, por isso a questão do vazamento dos dados é tão complicador para as empresas vão ganhar multa, e isso é importante. Direito de pessoas singulares, então tem muitas coisas jurídicas aí envolvidas. Aí eu pergunto da mesma forma, Fafá, isso é de dev, isso é da operação, de RH ou da área jurídica? Também botei um monte de cor pensando, o que seria? Pois é, isso também não é exclusivo de cada área, isso é de todos, né? Você imagina se um PO, Fafá, não souber disso? Quando ele vai botar a funcionalidade dele lá, um monte de dado funcional, vai fazer lá uma funcionalidade para a área de marketing, vai botar um monte de dado pessoal lá no sistema. Ele também não tem que saber disso? E não pode? Tem que saber disso.
Ou tem que ter rastreabilidade, ou tem que ter o consentimento. Então, assim, envolve, gente, muita coisa. Por isso, quando as empresas falam assim, nem comecei a pensar em LGPD, eu fico com medo, entralha medo. Porque é muita coisa envolvida, é muita coisa. Desde a adequação dos seus sistemas, e software não é uma coisa simples assim, né? Peguei e coloquei a funcionalidade do log, peguei e coloquei a funcionalidade de controle de acesso, peguei e coloquei criptografia, não é assim tão fácil. Não é só o cookie lá do consentimento. Dependendo do cookie, até, né? Toma cuidado na hora de ler os cookies lá, as políticas de privacidade lá que estão dizendo, vende a sua alma, eu posso fazer o que eu quiser com o seu dado. E aí ferrou, né? Mas aí tem o direito de pessoas singulares, tem um monte de coisa ali que só os advogados que estão nos assistindo podem nos ajudar a aprofundar mais o assunto. Mas a ideia aqui é focar mesmo nas startups, no que a gente pode fazer para ajudar e a gente começar a ter essa segurança na veia, né? Essa governança aí da vida. Bom, então vamos lá. Vou fazer aqui um paralelo entre a LGPD e a 27, ou seja, a LGPD, a segurança é aqueles 3, né? Basicamente, bem simplista, sendo bem simplista, temos que ter controles, bem resumido, para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade da informação, né? Ou seja, e a LGPD? Gente, a LGPD é a privacidade dos dados pessoais. Eu estou falando de dados pessoais, isso é importante. Muita gente me pergunta, mas pessoa jurídica, dados pessoais, em todo o ciclo de vida, inclusive os processos de negócio. Se eu uso os meus dados pessoais, como eu falei antes, para marketing, e-mail marketing, para e-mail não sei o quê, eu preciso consentir. Se meu dado está aberto, eu preciso consentir isso. Então, assim, é todo o ciclo de vida. Então, ele vai além da 27. Então, ele vai além da segurança da informação. Então, e aí, gente? O que modelo de processo de software e serviço tem a ver com a 27 e tem a ver com a LGPD? Gente, primeiro, existe segurança sem privacidade de dados, mas a gente não pode ter privacidade sem segurança. Então, LGPD, eu preciso ter segurança, implementar aqueles controles de segurança todos para poder ter LGPD. Então, a base, então, é o roadmap, né? Então, se eu tenho um sistema de segurança, eu já tenho uma base para LGPD. Não quer dizer que eu tenha toda a LGPD, mas eu tenho uma base, já começo por ali, né? Então, é um começo. Mas eu posso ter segurança, sem privacidade, ou seja, sem a privacidade dos meus dados. Então, tem que unir os dois para poder conseguir alcançar. E o que o MPS Software tem a ver mesmo com isso? Então, eles ajudam as empresas, ele tem me ajudado muito, né? Os modelos têm me ajudado muito a entender o que fazer. Porque, na verdade, e na linguagem de software, gente, eu não estou conseguindo ler os chats, aí se você conseguir, Fafá, me ajudar, se tiver alguém perguntando, mas o que o MPS tem me ajudado é um passo a passo, né? Porque você tem lá os requisitos da ISO, que são muito linguagem de auditoria, né? De conformidade, as linguagens mais rebuscadas, e o MPS tem me mostrado muito como é que é a linguagem do desenvolvimento de software ou do serviço que a gente está trabalhando, e é mais um passo a passo. Vou dar um exemplo lá no finalzinho. E como que a gente dissemina essa padronização de processos e cultura. Então, isso tem me ajudado muito com relação a isso. Então, se eu fosse fazer uma figura, e, gente, fiquem à vontade de acrescentar o que vocês quiserem ali, foi que nem a figura do DevOps que eu fiz no outro webinar. A LGPD tem a parte jurídica, que é um pouco maior na empresa, né? Não é só a LGPD, ela trata de contratos, enfim, de outras coisas. Até poderia ter colocado até na 27 também, que a 27 tem requisitos legais que você tem que atender. Eu considero que o DevOps ágil é um impulsionador, ou seja, quando você tem um DevOps agilidade, você tem um impulsionador para conseguir automatizar. E aí as pessoas vão ficar seguras. Tua gestão de mudanças fica segura. Naquele capítulo de aquisição, desenvolvimento de software, fornecedores, então, isso aqui pode te ajudar. Tem o próprio papel de DPO e tem o management, né? O management, a gente usou muito o Management 3.0 para poder alavancar essa segurança. Ele tem um pouco mais, né? O Agile Talent tem um pouco mais que isso. E aqui o MPS me deu um suporte de práticas de engenharia, tipo um checklist. O que está faltando aqui? Será que eu esqueci de alguma coisa, boa prática de engenharia de software, para poder me ajudar a configurar essas ferramentas aqui? Não sei se dá para ver meu mouse, Fafá. DevOps, Ágil e Manage 3.0. Então, é meio que um lembrete do que eu tenho que fazer, tá? Então, por isso que tem essa relação aqui. Gente, tem várias bolinhas aqui, eu poderia ter feito 50 mil, né? Então, porque eu sou a favor, gente, eu sempre fui, eu acho que Fafá e assim, de que a gente tem que ter
adaptação. Então, eu acho que, dependendo do contexto que você tem, você pode usar uma prática lá de antigamente, ou uma prática nova. Eu prefiro as práticas visuais, principalmente para startup. Como esse webinário específico de startup, a startup por si só já não tem essa questão necessidade de burocracia, né? Pequenas empresas, você já tem uma estrutura menor, então é mais fácil você simplificar as coisas, mais fácil você usar. Apesar de eu achar que sempre é melhor simplicidade, independente se eu sou grande ou média, mas aí é uma opinião minha pessoal. Mas eu acho que como a gente está tratando de uma coisa de menos burocracia, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre essas ferramentas modernas, né? E é muito mais fácil você automatizar uma startup, um produto pequenininho, e já começar automatizado, já começar a cultura e já seguir em frente, né? Então é mais fácil do que uma... Não quer dizer que a grande não possa. A grande pode ir em pequenas parcelas. A gente vê grande mudando também, né? Mas essa aqui é a ideia. Então, deixa eu tirar aqui, porque eu já não consegui ler meu título. O que tem a ver o MPS Serviços? Então, tem a ver com a 27 LGPD. Então, eles potencializam a implantação. Na verdade, isso foi o webinar anterior. Eu uso as práticas, porque só implantar a ferramenta, DevOps só implantar a ferramenta. E aí, o Fafá vai trazer um exemplo aqui de política de pull request, né, Fafá? Para mostrar que não é só implantar a ferramenta. Não é só botar lá o Sonar, não é só botar lá o pull request. É você definir políticas em engenharia de software naquela revisão por pares que você está fazendo no pull request. Ele vai contar um pouquinho sobre isso. E isso vem na base do que eu preciso fazer, que é analisar os resultados daquele pull request. A gente vai ver um pouquinho. Isso a gente viu no webinar passado, né? Agora a gente vai ver só a questão da governança. Não dá para falar tudo de uma coisa só. Aí vamos lá, vamos falar um pouco sobre o MPS. O MPS, ele tem vários processos. Ele tem processos de projeto, ele tem processos organizacionais, tá? E você tem as capacidades, tanto de processos de projeto e processos organizacionais. Então, você tem, como tem o PMBOK, como tem próprios métodos ágeis, eles têm muita questão de gerência de projetos e engenharia de requisitos, né? O DevOps, ele abraça muito toda a parte de solução técnica, de integração. Você vê que isso tudo é engenharia de software em si, né? Isso é o software. E você tem a questão dos processos organizacionais que eu falei que ajudam. Isso tudo aqui eu falei no webinar passado, que são parte toda de engenharia de software, de DevOps em si. Aqui a gente queria falar um pouco, como a gente está falando da 27, um pouco de governança. Então, esses processos organizacionais, aqui é o capítulo, por exemplo, aqui é o capítulo que a ISO fala sobre desenvolvimento de software. A gente precisa ter gerência de projetos, engenharia de requisitos, projeto de construção, que o DevOps atende aquele meiozinho, aquela bolinha lá do meio de DevOps, mas agilidade atende toda essa parte de processo de projeto. E os processos organizacionais é que vão ajudar a disseminar a cultura e vão ajudar na governança. Então, por exemplo, eu tenho usado muito para definir as políticas, o que precisa ter, que é envolvimento da alta direção, que é a comunicação da política, né? São várias coisas, várias práticas que tem lá, né? A publicação de processos, a questão da organização das responsabilidades, o processo de desenvolvimento e manutenção do sistema, como é que eu defino um processo e disponibilizo para as pessoas, né? O que é um ativo de processo? E eu tenho discutido muito se um próprio webinar no YouTube com a explicação de como configura uma ferramenta, por que não seria um ativo de processo, né? Isso para os auditores aí que estão vendo, eu tenho discutido muito. Por que precisa ser um processo rígido em Word? Por que não pode ser uma wiki? Por que não pode ser uma diretriz organizacional? Isso tem que ter, né? A gente precisa ter uma diretriz, mas como usar o processo, ter ativos como uma própria biblioteca de reuso, né? Uma biblioteca de componentes já pré, que a gente fala um pouco depois, mas eu vou já dar como sempre adianto, você já pode ter uma biblioteca já homologada, já com a segurança ok, já com o Sonar já percorrido. Então, isso tudo é um ativo da organização. E isso tudo pode, esses processos aqui, tem várias peças, vou mostrar lá um exemplo no final para vocês verem, tem vários textinhos de práticas que você tem que se preocupar para chegar lá. Então, essa que é a ideia do MPS, me ajuda nisso. Na alta direção, que é a GPC, né, que é a Gerência Organizacional de Processos, gerência de processo, onde você consegue ver a alta direção, a governança, indicadores, né, que é a parte de medição que está ali. Como é que eu garanto a qualidade, né? A gente ainda não chegou nessa fase, mas em outros clientes a gente já fez, que é um robozinho, que ele valida a segurança, ou seja, valida que o processo está sendo seguido. Não precisa ser uma pessoa olhando, pode ser uma automação em cima se o processo está seguido. A gente tem feito muito isso no Azure DevOps, né, Fafá? A gente tem colocado, tipo, isso tem que ser obrigatório, como uma política, ele vai falar um pouco da política do pull request, falando pra caramba, né? Chega lá.
Continuidade de negócio, que é questão de serviço, você vê que incidentes é uma peça de serviços. Então, vamos começar a brincadeira, né? Por que a gente precisa se preocupar com segurança de informação e uma atividade diária de todos, né? Então, isso tem um pouco no livro de Jornada DevOps, o Rodrigo Santos, eu, Moutinho, Muniz, da gente falar desde, primeiro, integrar a segurança da informação desde o início. Eu adoro essa figura, ela é simples, mas super objetiva. Você tem que pensar em segurança da informação desde o início. Aí o Fafá vai mostrar um exemplo, depois de como que a gente introduziu a segurança, a análise de riscos de segurança de uma mudança, que na verdade toda história é uma mudança, né? Essa foi a nossa interpretação, né, Fafá? E de como que você insere na cabeça das pessoas e dos times a segurança desde o início. E como você envolve o pessoal da segurança da informação, que é o DevSecOps, né, que é a squad que a gente está trabalhando. O 2 é integrar o controle de defeitos e pós-mortem, ou seja, você entender que a segurança você precisa entender quais são os problemas de segurança, as análises de vulnerabilidade, né? E a nossa squad é bem legal, porque a nossa squad, você tem o cara de segurança que está fazendo análise de vulnerabilidades e tá alimentando o processo de melhoria contínua, né? Para melhorar esse ciclo de vida todo. O controle de segurança, que a gente vai falar um pouco sobre pull request, sobre o pull request da política, né? Preventivo do código-fonte. O SONAR, né? A gente tem usado muito SONAR para essa questão. No SONAR você já pode configurar algumas vulnerabilidades, já pega algumas vulnerabilidades muito importantes de segurança da informação básicas, eu diria que básicas. E a gente teve um grande ganho com SONAR. A gente vai falar um pouco depois, mas um grande ganho no SONAR de olhar, inclusive, nossas bibliotecas que a gente já tinha. E a gente percebeu que algumas não eram aderentes porque elas tinham um código legado, né? Então, isso deu... E a gente meio que focou nas que eram mais rápidas de implantar e a gente está analisando o que vai fazer com relação ao código legado, né? Provavelmente a gente vai passar por um código que seja permitido a gente ter uma arquitetura melhor para a gente ter mais segurança e menos vulnerabilidade, né? A questão de segurança no pipeline, né, que é você conseguir garantir no pipeline de implementação que os passos de segurança sejam obrigatórios, ou seja, a política de commit que o Fafá vai falar, né, a política de commit que a gente colocou lá, ou seja, você não pode fugir daquilo, você é obrigado. O primeiro deploy, ninguém esquece com essa política, né, Fafá? Não fale, não dá spoiler, ninguém esquece. Ninguém quer aquilo no primeiro deploy, gente, ninguém quer. Mas depois a gente vai tentando, né, Fafá? Vai tentando. A segurança do aplicativo no ambiente, é importante a gente se preocupar com a questão do ambiente, com os dados sensíveis que a gente tem no ambiente. Então, aplicar os conceitos staging, no ambiente stage, um ambiente de homologação, um ambiente de produção, o nome que vocês quiserem dar, mas é um ambiente onde a gente tem um ambiente controlado, não pode ser um ambiente bagunçado, e a gente tem controle de acesso àquele ambiente, né? Então, muitas vezes a gente está usando o Docker para isso, né? Para você garantir que aquele ambiente é o correto. E que aquele ambiente, a questão da criptografia, a anonimização dos dados, é aqui que a gente tem que se preocupar com isso. Nem todo mundo tem acesso a, por exemplo, conseguir fazer, mexer em produção, nem todo mundo, ninguém, né? Porque a pipeline, se você tiver uma pipeline bem configurada, você não consegue ninguém manualmente mexer, a não ser que seja uma aprovação, o cara do pull request tenha dado ok, né, Fafá? Acho que a ideia é a gente bloquear problemas, né? Isso. E telemetria a gente está tendo todo o tempo, a gente tem que estar olhando métricas de segurança e voltar. Acho que, não sei se a gente vai conseguir, vai passar no OKR algumas métricas de segurança, vamos, né? Para vocês materializarem o que é isso, né? Os nossos OKRs, que é a nossa estratégia da organização, a nossa política, a nossa direção da empresa, ela tem que estar voltada para a segurança. Então, nossos indicadores têm que ter indicadores de segurança, para que o time saiba o que eles têm que perseguir. Né? E a gente tem que proteger o próprio pipeline de implantação. Não pode ninguém conseguir chegar lá e, tirar lá o flagzinho que tem que rodar o pipeline, né? Então, sim, agora que tá legal. Agora que a gente vai ficar horas falando. E pior que tem 10 minutos pra falar. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Eita. Por que não uma squad, Fafá? Fala um pouquinho da squad. Pois é, por que não uma squad, né? Porque vim com, como eu falei no início da apresentação, né? Aquela papelada, eu já imaginei ali chegando com um bloco de papel, soltando na minha mesa. Vamos lá, tem que entender isso. E o que foi mais legal foi exatamente por que a gente não transforma isso para o ágil, né?
por que a gente não junta todo mundo dentro de um squad e a gente começa a botar isso em prática, né? Foi bem bacana, né, todo esse processo, porque como a Analia falou no início aí, a gente tinha um squad bem reduzido, porque as pessoas ainda não tinham esse engajamento, não tinham esse conhecimento, e aí a gente começou, sei lá, com a Agile Master, uma pessoa da infra, uma pessoa o cara de segurança, o DPO, né, e beleza, vamos embora. Daqui a pouco, sei lá, questão de semanas depois, a gente tinha pessoas pedindo para entrar. Nossa, eu quero participar desse negócio aí, posso entrar com vocês? É legal o que vocês estão fazendo. Então, assim, isso é ótimo, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, assim, a gente tinha essa barreira realmente entre dev e infra e tá todo mundo hoje, sabe, em sinergia. Então, até os auditores, né? Estão todos felizes também, então. Pois é, até os auditores. Então, a gente tem Tech Lead, Agile Master, o pessoal de infra, de NOC, o DBA, o DPO. Então, tá todo mundo junto, sempre trabalhando juntos, né? Então, tipo assim, às vezes eu tô com uma tarefa, né? Eu sou Agile Master lá, mas também eu troco meu chapéu. Às vezes eu sou Dev Team, eu sou parte do entregante. Eu tenho tarefas para mim, para eu atuar, né? Então, às vezes eu tô enrolado às vezes numa tarefa e por que não, sabe? O Tech Lead tá ali do meu lado, e ele fala, cara, deixa que eu pego essa, vai tocando essa daqui, eu vou tocando essa daqui. Muito então, bom. Muito boa, muito boa. A gente conseguiu mais em tão poucos meses do que em vários anos, né? Eu gosto dele. Fafá, contigo. Essa aí é contigo. Esse é o slide. Então, nesse slide está faltando uma coluna, que é a coluna de análise de risco, né? Não cabia tudo dentro do print, mas eu queria trazer para vocês verem como que a gente organiza o nosso Kanban, né? O nosso quadro Kanban dentro do Scrum. Então, a gente faz as nossas cerimônias de planejamento. Então, a gente tem na primeira coluna ali todas as nossas releases, são cartões, né, totalmente visuais, como a Analia falou. Então, a gente tem as informações, as premissas, toda aquela parte burocrática fica aqui nesses cartões. Né? E aí a gente vem quebrando esses cartões, né, em cartões menores que vão formar o nosso backlog. Então, a gente organiza as releases, né, que são as grandes entregas, né, do nosso squad de DevSecOps, e a gente vem quebrando aí. E essas coisinhas, esses capítulos são de quê? Pois é, temos os nossos capítulos aqui, a gente tentou... São relacionados à norma, né? Isso. Se organizar. Porque como é que a gente consegue olhar dentro desse cartão qual norma que ela está associada? Então, a gente conseguiu, através dessas tags, né, organizar. Então, a gente consegue saber de onde que estão vindo os cartões. Aí a gente atende o pobre do auditor, quer saber como é que tá indo os meus cartões do capítulo tal que não foi atendido. Aí tá lá. É só filtrar, né, Fafá? É só fazer um filtro pela tag que tem tudo, né? Todo aquele desmembramento, né, daquele cartão que a gente chama de cartão pai, né? Então a gente vem quebrando tudo isso em backlog de melhoria contínua, o backlog de mudanças, o backlog de auditorias internas. E aí a gente vai criando as sprints, né, com base nisso. E aí, como eu falei, né, não coube ali a coluna de análise de riscos, mas quando a gente faz rodas de análise de risco, elas também entram ali, né, não coube aqui, mas ela fica ali e aí a gente discute esses todo histórico, isso aí. Né, para manter todo o histórico e também... O bucket de incidente também, né, Fafá? Tem lá a análise de incidente também, aquele bucketzinho de incidente. Também tem. Aqui não deu tudo. Muito bem. Vamos lá. Eu adoro esse. Fafá vai falar. Fala que eu vou deixar você falar agora. Tá, eu vou tentar, prometo não me estender, mas vamos lá. Aqui a gente pegou, né, fizemos, né, o OKR, né, e foi uma dinâmica bem legal, né, ao invés de ser uma coisa top-down, né, que tinha que, temos que seguir por isso aqui. Não, a gente resolveu fazer... Teve participação da alta direção, hein, gente? Colaborativamente. Exato. A gente resolveu fazer algo mais dinâmico, algo mais leve, tá? E a gente resolveu realmente fazer um brainstorming. Então, a gente pegou esse mapa mental e foi criando e destrinchando ele, né? Então, a gente conseguiu chegar nos objetivos. E aí, a gente, depois de fazer os objetivos, a gente começou numa outra reunião, né? Porque, né, é um assunto que toma bastante tempo. Então, a gente foi desmembrando aí. Vocês podem ver que os verdinhos foram os que realmente viraram key result para os nossos objetivos. E os azulzinhos foram ideias que não necessariamente
nesse momento vão virar talvez na próxima rodada de OKR, né? Então, a gente agora, com isso em mãos, aí a gente criou um outro repositório, né, para poder fazer o acompanhamento, né? Então, semanalmente a Tá gente bonitinho. Aí você trouxe pra cá? Você trouxe, não, né? Tá Pois é, isso eu bonitinho, não né? consegui trazer, o de Mas acompanhamento. porque ele tem muito sensível, dados sensíveis. Mas foi Pois muito é. bom, ficou Mas muito eu vou bom. explicar rapidamente, tipo Tá. assim, pega ali, vamos pegar aqui só o primeiro objetivo, número 1 aqui, ser reconhecido pelo cliente, e tem o Key Result, que é o Page Speed. E aí, como que a gente acompanha se a gente está chegando, aonde a gente quer chegar com esse Page Speed? Primeiro a gente define, né, qual vai ser o Page Speed, né, do lado do cliente, e eles, né, todo mundo junto, né? E aí a gente define os marcos. Então a gente bota, sei lá, vamos supor que eles querem chegar a ter 0,1 de page speed, né? Que é bem baixinho ali. Então esse é o desejável, né? 0,2, vou botar 0,2 para facilitar. Aí, vamos supor, se hoje a gente está com 5 segundos, né, de page speed, então 5 segundos ou mais. Então a gente nem alcançou, sabe, uma parte. Então a gente dividiu em 5 partes, se eu não me engano. Então a gente atendeu, né, aquele key result, né, em 20%, 40%, 60%, 70%, 80% e 100%. E aí a gente tem até o plus ali, né, que seria o sexto, que seria superamos aquele key result. Muito bom. Então, é bem bacana, né? Dá uma visibilidade legal. Pode passar. Não, adoro. E assim, toda semana a gente está analisando essas métricas e redefinindo e olhando, e é bem legal. Muito bom. Isso. Essa parte eu adoro. Vai, Fafá. Delegation Poker, uma prática do Management 3.0. Como não fazer o Delegation Poker aqui? Lembra das responsabilidades que a gente falou? Isso aí. Isso. Então, para deixar algo mais dinâmico, né, a gente trouxe o Delegation Poker, né, para fazer o Delegation Board. Esse seria um rascunho do Delegation Poker Board presencial, mas a gente está vivendo uma pandemia, então a gente tem ele virtual. Pode passar aí, né? Pode. Eu adorei fazer isso, muito bom. E aí a gente gostei. Fizemos o nosso online, totalmente adaptado. Então a gente tem ali o nome das pessoas, tem ali a delegação, a gente escreve o que a gente vai estar votando. Não dá tempo para explicar, mas é rapidinho, é questão das responsabilidades das pessoas, né? Se a gente tem que decidir junto, né? Se a gente tem liberdade para decidir sobre, e aqueles itens ali são itens de segurança. Não dá tempo da gente chegar a fundo no MED, mas assim, para vocês verem que é possível você usar e quem participou, pra vocês terem ideia, não foi só o povo squad de DevSecOps, não. Foi, inclusive, alta direção. Muito legal. Que é o que a ISO exige hoje, que os modelos exigem a participação da alta direção. E foi tranquilo e muito boas discussões. Explica esse DevSecOps mais aí. O DevSecOps mais, porque quando a gente faz a votação do Delegation Manager, do Delegation Poker, você precisa ter o manager e o squad que você vai estar atuando, né? E como a gente trabalha com DevSecOps, então é praticamente a empresa toda, a gente precisava definir quem era o squad que estaria atuando. Então, em alguns momentos ali, vocês podem olhar que tem só os tech leads, só a arquitetura. Tem um momento que é só DevSecOps, tem um momento que é o DevSecOps+, ou seja, todos os squads que estão atuando, ou seja, o DevSecOps e aonde ele encosta, onde ele permeia, né? Isso aí. Isso foi bem legal. Essa ideia aí foi incrível na hora, né? Foi show. Vamos lá, pode passar. Muito bom, pode passar. Isso aí olha o resultado. Resultado, né? Que ali é a planilha que a gente faz a votação, né? Porque a gente está todo mundo remoto. E aí o resultado fica nesse board virtual hoje, né? Acessível a todo mundo. Quando você entra no squad, você já logo vê. Então a gente consegue visualizar como que a gente vai fazer as ações, né? Se a gente tem que concordar, se a gente tem que aconselhar, se o gerente ele consulta. Bem legal. Muito bem, muito bom. Opa, essa parte é boa. E aí, matriz de competência também. Isso aí foi um exemplo real, tá? A gente fez a nossa matriz de competência. Essa é uma matriz de competência, eu vou mostrar rapidamente. Pode ir passando, Nalia, que eu vou falando. Pode passando? Tá, beleza, tô passando. A gente transformou isso para o virtual, porque, né, pandemia. Esse é um exemplo de um quadro do desenvolvimento. Repare que tem uma característica ali do Star Wars ali na legenda, para fazer aquele reparo ali com a galera. Adoro. Mas, mesmo sendo dev... Desculpa, volta só uma, por favor. Volto. Mesmo sendo de dev, a gente também pensa ali no Security by Default, Security by Design, Infra as a Code. A gente precisa saber se essa galera também está ligada nisso, né? Agora sim, pode passar. Beleza. Tô falando rapidinho para dar tempo, galera. Não, dá.
Essa parte mais interessante, gente. Aqui também a gente rodou a matriz de competência com as pessoas do Squad, né? Então aqui tem algumas das pessoas do Squad, temos a nossa legenda aqui também. Então as pessoas vêm aqui, acessam aquela URL, preenche aqui. Então a gente consegue saber qual é o nosso nível de maturidade, né, com relação a cada um desses. O ideal é que a gente tenha pelo menos alguém que domine o assunto, né, e consiga treinar os outros, né, para poder disseminar o conhecimento. É bem por aí. Aí. E vamos lá, gargalo de segurança no final do ciclo não, né, gente? A gente precisa ter segurança contínua. E aí eu falei um pouquinho sobre a questão de você ter política de pull request, o SONAR, dessa vez que eu vi por certo, né? Análise de vulnerabilidade, só os fortes entenderam isso. Ambiente staging, atualização do DOC e monitoramento das vulnerabilidades. Então, a todo momento do pipeline de implantação, você tem que ter um desses testes aí. Então, vamos falar um pouquinho, já que não dá para falar de tudo, que é um assunto enorme, a gente fala de checklist de análise de risco de vulnerabilidade, tá? Então, assim, isso aqui é rapidamente coisas que você tem que se preocupar no desenvolvimento, no controle de acesso e no ambiente, né? Então, é importante que você use VM isoladas, enfim, doc, você faça teste de código, em teste, enfim, tem vários itens aqui que a gente tem que se preocupar. Mas, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Olha aí, Fafá. Aqui a gente vai estar falando da nossa mitigação dos riscos, né? Então, sempre que um PO precisa cadastrar uma história, a gente criou essa abazinha dentro. Isso aqui a gente usa o Azure DevOps, né? Então, a gente criou essa aba de segurança e o PO vai respondendo, né, através de perguntas, ou seja, fica uma linguagem bem mais natural, né? Então, as respostas dele, de forma até automática, já vão trazendo para a gente informações se aquela história ela tem possibilidade, né, de vazamento de dados, se existe a possibilidade, ou se envolve a utilização de dados pessoais ou dados sensíveis. E dependendo das respostas que o PO vai respondendo nessas perguntas aqui, se for o resultado, né, a combinação que surgir aqui for de resultado de impacto alto, o resultado, automaticamente essa história ela fica bloqueada. Olha a automação aí. Olha como quem vai aprovar consegue ver. Vai lá, Fafá, vai. Então aí a história fica bloqueada, ela não pode ter o seu início startado, e o assigned to, né, ou seja, o para esse cartão está criado, ele vai para o head de desenvolvimento. Aí aqui tem um campo, né, lá na primeira tela, não está mostrando aqui, mas tem um campo em que o head autoriza. Eu, né, autorizo, levo em consideração os riscos e autorizo o desenvolvimento dessa funcionalidade. Presta atenção, a gente está falando do início do desenvolvimento ainda, a gente não vai nem desenvolver. Segurança by default desde o PO, exatamente. É isso aí. Pode passar. Vai, Fafá. Bom, vamos lá. Política de pull request. Políticas de pull requests, né? Então a gente não adianta só, como a Analia falou, botar lá o SONAR, botar lá o pull request e a galera não vai usar direito. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tive que escutar. Então é só eu botar. A gente está colocando o campo de quem está fazendo o pair programming agora dentro das histórias, né? Uhum. Então aí o pessoal falou assim: eu posso botar qualquer pessoa aqui. Legal, bonito, né? Aí vocês querem que eu crie uma regrinha dentro do Azure DevOps de novo para poder pegar certinho a pessoa que está fazendo o PR, né? O PR aí, estamos aqui para isso, para automatizar, né, Fafá? Então não adianta só botar lá. Qualidade ao longo. Precisa de ter as regras, de ter as políticas. Então, por exemplo, aqui é um exemplo que a gente fez. Por exemplo, a gente colocou que a pessoa para fazer o PR precisa de ter pelo menos um revisor, precisa de ter pelo menos o código do work item, ou seja, da história que o PO está pedindo. E aí o revisor, automaticamente, ele vai ser o par, né? Não necessariamente, não pode ser ele mesmo. E a gente colocou para ser o grupo de devs. Então a gente criou um grupo de desenvolvedores, colocou eles lá como revisores. Mas, Fafá, imagina se for um deploy no meio da madrugada, porque quebrou todo o servidor, caiu lá, sei lá, quebrou o servidor, e aí a gente precisa fazer um deploy emergencial no meio da noite. Eu vou ter que ligar para o grupo de desenvolvedores para eles aprovarem o meu PR? Não. Porque se é a história, se aquela demanda for emergencial, o próprio head de desenvolvimento ou os líderes, né, de desenvolvimento, eles podem fazer a aprovação também. Eles também entram ali como opcional, né? Então, provavelmente numa catástrofe dessa, pode ir passando. Se for uma catástrofe dessa, o head vai estar sabendo, né? Então... Então, aí assim, onde que o MPS entra nisso? Eu falei antes, né? Na verdade, eu acho que eu nunca falei de MPS com o Fafá. Não. Eu nunca falo estrategicamente, né?
mas sempre do meu lado eu tô ali. Será que eu já fiz uma estratégia? Será que essa estratégia está visível para todo mundo? Será que ela tá? Como é que a gente publica essa estratégia, né, Fafá? A gente pensou, como é que a gente publica para todos os projetos? De que forma? Quais os projetos vamos usar? Isso tudo está detalhado em cada uma das. Eu trouxe um exemplo, tá, gente? Mas o modelo ele tem várias áreas de processo, como eu coloquei antes. Ele tem vários lembretes, por exemplo, medidas. Ou seja, eu tenho que garantir a qualidade dessas medidas. Então, o que o Fafá falou de não deixar que eu mesma aprove, isso é uma medida, isso é um indicador para a gente saber se as mudanças foram todas aprovadas, né? Então, tudo isso é fonte, então tem que ter a qualidade. Então, a gente automatiza o máximo possível no fluxo o processo. Então, é como se fosse um checklist que eu vou usando. Caramba, eu tenho um processo padrão, essas squads, elas, para me ajudar a escalar, né? O que pode ser padrão e o que pode ser específico de cada squad. Então, assim, estamos aí a uma hora e 5, Thiago. Não sei se a gente para agora, se eu consigo falar um pouquinho mais, mas a ideia aqui é, por exemplo, quando a gente cria a squad, por exemplo, a efetividade das melhorias, como é que a gente olha se as melhorias foram bem implantadas ou não. Então, a gente tem uma retrospectiva da squad, né? A gente rodou algumas vezes a retrospectiva, a gente tem a review da squad, que a gente chama de teaser também. Então, a gente está toda hora olhando esses ambientes, por exemplo, a gente configurou quais são os ambientes, a gente definiu vários ambientes padrão para back-end, para front-end, tá vendo, Fafá? Daqui que vem o ambiente de trabalhar padrão, que você tem que ter para o front-end, para o back-end, para facilitar quem entra. Então, essas práticas, elas são de engenharia de software que vão me ajudando, vocês estão vendo? Vão me ajudando a definir o que falta, tipo um roadmap, para aquela partezinha daquele capítulo de desenvolvimento de software e das políticas, enfim, e disseminação e treinamento que a ISO pede também 27. É óbvio que a LGPD está dentro dessa, porque você precisa de segurança de informação para entrar na LGPD. Como é que estamos aí, Thiago? Muitas perguntas? Então, Analia, a gente tem agora 24 minutos, 25 minutos para poder responder perguntas e dúvidas e comentários. O pessoal pode mandar aqui no chat já, que a gente organiza e vai fazendo. Tiveram 2 comentários no começo, do Diógenes Silva, que ele falou que na área de saúde muda um pouco, tanto é que o dado é sensível quanto à disponibilidade para tratamento. Um comentário que ele fez. Sim, boa. Isso aí, Diógenes, muito bem. Isso aí, a área de saúde é sempre mais complicada, né? Tem muito mais restrições. Só falar um pouquinho sobre as vantagens de negócio NPS, né? Os editais públicos pedem essas certificações, então é possível sim uma startup, se quiser participar de edital público, né? Ter a norma, de ver que norma não é igual à burocracia, né? Então, só rapidinho, pode continuar. Aí o Sidney Santos também fez um comentário, ele é DPO e falou que notou que algumas empresas estão privando informações se você não autorizar cookies. Foi um comentário que ele fez. Então, você precisa realmente, não pode, você tem que realmente só ter essas informações quando a pessoa aceitar, né, consentimento. Infelizmente, a gente tem que começar a ampliar mais isso, né, a gente só pode usar com consentimento. Muito bom o comentário. E o Alisson, ele falou que não vai poder continuar por muito tempo, mas ele falou que seria interessante vocês falarem da ISO 27701, que é um complemento da 27001, voltado para a LGPD. Porque fizeram muito bem. O Rodrigo Santos até participou dessa, né? Super professor meu aí, que escreveu comigo o livro do DevOps, né? É muito boa essa extensão, que ela fala muito sobre a questão dos controles, de como interpretar a lei para 27. Muito bem, ótimas contribuições. Acho que eu posso até compartilhar. Eu vou só ver se tem algum problema, mas acho que é público. Eu posso até compartilhar, Thiago, se você quiser mandar para todo mundo. Eu acho que é super interessante a interpretação que tem de como você implantar a CI para LGPD, ou seja, essa base. Muito bem lembrado. Pode enviar para a gente, que aí posteriormente a gente vai enviar o e-mail com todo o conteúdo do webinar de hoje. Ficou muito bom. Eu realmente não lembrei, bem lembrado. Vou até lembrar de colocar aqui, muito boa esse complemento da norma. Bem lembrado. Obrigada. O Leonardo Militelli, ele pergunta quais são as plataformas de gestão de segurança vocês recomendam para a gestão de requisitos e vulnerabilidades. Então, plataformas de gestão de requisitos e vulnerabilidades. Tem a Dynatrace, que é muito bom. Não sei se o Fafá, quais que a gente usa lá na empresa, mas assim, eu vejo muito a Dynatrace, né, que é usada bastante, né. Existem outras ferramentas, Elastic, existem outras ferramentas aí
que são usadas bastante, mas eu vejo muito mais a Dynatrace ali, as ferramentas da Dynatrace de monitoramento. Mas tem muitas frees também, né? De monitoramento também. Acho que tem uma muito boa que é o RH Manager, RM Manager também é usado para... Então, essas eu conheço, essas que eu conheço, não conheço todas, mas essas eu conheço. Não sei se o Fafá conhece mais alguma. Não, essas mesmo. Elastic, tem algumas boas também. O Felipe Baiman, ele disse que é advogado e percebeu que vocês usaram um programa para estabelecer o passo a passo do projeto, parecido com o Planner ou com o Trello. Qual é o que vocês apresentam? É o Planner. É o Planner. A gente só não pegou legal. Um pouco, né? O Rafael Letti, ele pergunta, a lei que fala de proteção de dados, pessoas físicas, a ISO trata somente de PF ou pessoa jurídica também? Então, a ISO ela é mais genérica, né? Por isso que a gente falou que você pode ter sistema de informação. Na verdade, ela trata um pouco a questão dos fornecedores, tá? Quando você fala de pessoa jurídica, lembra que eu falei bem no início dos fornecedores? Você tem que ter critérios, esses fornecedores têm que estar com o mesmo nível de segurança que você tem que fazer auditoria neles, você tem que verificar o trabalho deles, né? Então, tem toda a parte do capítulo de fornecedores, sim, de pessoa jurídica, né? Trata essa parte de pessoa jurídica também. A parte de dados pessoais é a LGPD que trata. Você pode ter segurança de informação sem LGPD. Você pode estabelecer, mas você não pode ter LGPD sem segurança de informação. Então, é mais ou menos aquele paralelo que eu dei no início. Legal. Não sei Mais se eu alguma respondi. pergunta, pessoal? Vocês podem mandar aí no chat. A gente tem mais 19 minutinhos. Caso alguém tenha algum comentário a ser feito, alguma pergunta para a Anali, para o Fafá. Chegou mais uma aqui, do Rafael Lamari. Qual o impacto da LGPD sobre os chatbots para atendimento ao colaborar na visão de vocês? Ixi. Do chatbot. Pois é, cara. Eu acho que dependendo de como você armazena isso, né? O chatbot ele armazena essas informações, né? Eu acho que a gente precisa rever. Esse é um tema polêmico. Eu acho que a gente precisa rever quem tem acesso a isso, né? Talvez anonimizar quando entra no banco, talvez não armazenar. A gente tem que se preocupar bem com isso, né? Porque é um ponto que todas as empresas têm que começar a olhar para dentro e ver o que essas empresas têm de manipulação desses dados, entendeu? E analisar caso a caso, né? Qual é o risco, a vulnerabilidade daquilo ali vazar, né? Ou de ser armazenado, ou você conseguir anonimizar isso na hora que você salva no banco, né? Então, a parte técnica disso precisa ser discutido. Por isso que sempre essa minha visão de que tem que ter uma squad multidisciplinar. Por exemplo, eu tenho conheço muito mais desenvolvimento do que infra, fulano conhece mais infra do que desenvolvimento, tem o Agile mais que conhece mais metodologia. Então, unir esses esforços para tentar ter uma solução, né? A gente definir um controle melhor. Mas é um ponto que tem que se pensar para onde vai aquela informação, né? Enquanto está ali no teu usuário, está ali, consentiu lá no cookie, está ali, mas se você não fizer nada com aquilo, ou se você anonimizar quando entrar no teu banco, você está tratando, né? Então, é um ponto a se pensar, depende do que você faz com essas informações. Legal. A Jusce Brasil, ela pergunta se tem alguma recomendação para pequenas empresas para elas se adequarem a essa ISO 27001, de forma a atender a LGPD, ou só focar em atender a LGPD de maneira melhor que couber no orçamento. Então, é começar aos poucos, né, Fafá? Eu acho que tudo que a gente começa, pelo menos começar com o teu processo, eu acho que assim, hoje em dia até você tem a parte de infra mais fácil, né? Quando você tem uma infra como a Amazon, assim, você tem ferramentas como o da Microsoft já que liberou, né? O Teams está liberado, né, Fafá? Acho que está liberado aí por um ano. Eu acho que você tem que começar com o teu processo interno, começar a analisar o começo, analisar as suas vulnerabilidades, mapear um pouco o teu processo de negócio, todas as fases, mapear os dados que vão passando de um lado para o outro e ver qual é a minha maior vulnerabilidade. É no meu processo de desenvolvimento? Meus trabalhadores todos, é aqui? É na entrada? É no meu marketing? E aí começa dali.
começa a estruturar, melhorar e vai aos pouquinhos, entendeu? Acho que assim, como vocês têm, o orçamento é reduzido, e usar essas ferramentas que são menos burocráticas, né? Por exemplo, a questão do Scrum, do DevOps, da automação, porque ela vai como você tem, te permitir crescer melhor e mais rápido e com mais assertividade, né? Com menos possibilidade de vazar. Quando você usa um sonar da vida, você está, pelo menos um mínimo de segurança você está usando quando você está usando sonar, né? Quando você usa políticas de desenvolvimento seguro, né? E aí você tem vários pontos que você pode trabalhar, que pelo menos ali você está garantido. Aí, vamos lá, vamos para primeiro infra, depois dentro, você vai aos pouquinhos, você vai obtendo essa cultura. Eu sugeriria aos poucos. Você vê que com essa squad, a gente em 4 meses fez muita coisa, né, Fafá? 4, 5, né? 5 meses a gente fez muita coisa. Então, se focar, dá para fazer muita coisa. E as pessoas se interessam, né? Quando você fala de management, quando você fala de DevOps, DevSecOps, as pessoas se interessam e pedem para entrar na squad. Isso. Uma prática que a gente fez também, né? Acabou que a gente não botou no slide, mas é fazer pequenos movimentos, né, de segurança, porque se você só vem, como a gente fala, né, top-down, tem que fazer isso porque é questão de segurança, isso se torna chato, né? Então, como eu estava falando, na linha vai vir com um monte de papelada. Não, isso é chato, sabe? Então, pra gente, né, no dia a dia, tentar trazer isso um pouco mais de forma diferenciada, né? Então, a gente fez lá o que a gente brinca, né, chamando... Quando a gente estava ainda podendo fazer lá, né? Blitz de segurança. No dia a dia era blitz de segurança. Agora, no remoto, a gente tem feito sessões de Kahoot. Quem não conhece, é um game que dá para você interagir com as pessoas. Boa, bem lembrado, Fafá. Então, isso aumenta, traz as pessoas para perto, né? Porque você começa a mostrar para as pessoas que para elas pensarem em segurança, não precisa ler um manual gigantesco, uma norma enorme. Você pode ensinar e passar esse conhecimento de forma bem mais suave. Não, ia trocar ideias. Eu lembro que numa dessas, Fafá, não sei se lembra a pergunta do IP, né? Do IP fixo. Poxa, foi mó bafafá o tal do IP, né? Se o IP identifica uma pessoa ou não, depende. Às vezes identifica uma pessoa, às vezes não identifica. Então, esse tipo de coisa, gente, esse tipo de lição aprendida, de troca de ideias é muito importante, né? E isso é a vantagem de uma startup, que as pessoas estão ali meio que juntas, são poucas pessoas, né? Mas é o que a Fafá falou, uma empresa maior faz um webinar, faz um Kahoot, que é a conscientização, né? E aí troca ideias. E, assim, sempre a gente está aprendendo, gente. Nessa área de segurança, toda hora eu escuto uma ferramenta nova, toda hora eu escuto uma coisa nova. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, estejam sempre escutando, estejam sempre trocando ideias, porque é o que eu falei para o Fafá, esse webinar hoje, talvez daqui a um mês ele esteja obsoleto já, que a gente tem outras coisas. A coisa muda tão rápido, as adaptações são tão frequentes, então é a melhoria contínua. Você tem sempre essa coisa do aprendizado contínuo. Isso é importante, troca de ideia, né? Acho que isso é o mais importante de tudo. O Leonardo de Oliveira, ele pergunta assim, o paciente pode pedir para o médico excluir seus dados, já que o médico tem que armazenar por 20 anos os dados? Como é que fica pós-LGPD? Isso é a coisa que mais se discute, né? Então, na verdade, nesse caso, tem uma parte da lei que tem algumas coisas, por exemplo, a mesma coisa que o colaborador, quando entra na empresa, a empresa precisa dos dados para poder, folha de pagamento. Então, isso são coisas que são... não tem como o usuário dizer que não quer, né? São coisas que a gente chama de questões de legislação além do LGPD, né? Então, quer dizer, essas instituições, elas precisam armazenar por questões de saúde, questões além da sua privacidade. Então, essas coisas você não pode, nem o funcionário dizer, eu não quero que você tenha meus dados, e ele precisa desses dados para pagar você, para botar na carteira, para poder informar os órgãos públicos. Então, tem essas exceções. Eu posso passar a lei para o pessoal, quem tiver mais interessante, eu posso passar a lei, assim, de repente dar uma interpretação, é legal. E bem lembrado esse anexo da ISO, tem umas coisas interessantes que explicam um pouco isso. Eu posso passar isso para vocês também. Quer dizer, eu vou passar, né? Legal. O César Tejon, ele pergunta qual seria o impacto de sistemas que coletam dados através de robôs eletrônicos. Ele deu um exemplo aqui, o sistema da JUS do Brasil, que coletam dados através de processos judiciais e diário oficial. Até onde pode se utilizar esses dados sem autorização do proprietário? A lei inviabiliza esse tipo de sistema? Vamos lá. Tem advogado aí vendo aí? Bom, na minha opinião, né, dentro dessas coisas,
Se a coisa já está em oficial, digamos assim, se ela já está publicada, se tiver algum advogado aí para me ajudar, mas pelo que eu entendo, pelo que eu tenho estudado, se já está publicado, pelo que eu entendi, ele pega dados de diário oficial, que já é oficial, já é público, não é isso? Isso. Se é público, não tem como, não precisa de consentimento, né? Se é público. Agora, você precisa, se você for usar isso para alguma outra coisa, não só mostrar a mesma coisa, se você usar para algum marketing, para alguma coisa adicional, precisaria sim de consentimento, na minha opinião, tá? Não sei se tem algum advogado, por isso que envolve muito, essas questões de LGPD, gente, envolve muito direito, né? Direito digital, muito dessas coisas, e precisa de muita especialidade nesse sentido. Mas, na minha opinião, se você for usar para outra coisa que não o que é a informação pública lá, o que está escrito ali é algo que precisa de consentimento, sim. O Sidney Santos, ele falou que desenvolveu um software que fará consentimento do uso de dados. Ele quer perguntar o que vocês, profissionais de DevOps, acham se o titular dos dados tivesse uma flag comunicando a todos essa sua resposta sobre o uso de dados. Isso é interessante, né? Já o consentimento, tipo assim, clicar, eu consinto, mas tem que ter o porquê, né? Para que vai usar? Isso já dizendo claramente para que vai usar aquele dado. É um software de consentimento ele não que pode usar para tudo? Tem que ver o que é, porque eu não sei se eu usaria, por exemplo. Você consentir para usar para qualquer coisa? É isso? Ele não chegou sei a se eu especificar daria, aqui. eu não sei se eu clicaria. Você clicaria, Fafá? Né? Não sei. Não sei também não. Não sei se eu usaria, não. Hoje em dia eu não dou nem consentimento para ganhar 10% na loja, de botar os meus dados lá. Depois que eu fiquei sabendo que essas lojas podem usar, vender meus dados, qualquer coisa, eu nem dou. Para que você quer meu CPF? Parece uma louca. O Glauco Roberto, ele quer saber se as instituições médicas podem treinar algoritmos de IA com dados sensíveis. Quais seriam as limitações dessas aplicações? Então, as limitações são as limitações da legislação com relação a isso. Se for para estudo, para pesquisas de coisas específicas de medicina, coisas específicas do seu para ajudar na saúde, em pesquisa, você já tem lá um consentimento, você já tem provavelmente um NDA, e aí isso tem que ser estudado, tá? Mas normalmente as áreas de medicina, elas já trabalham e você precisa ter o consentimento dependendo para que você está usando isso, né? Então, você vê até para o uso, e não querendo estabelecer aí a questão da cloroquina ou política, nada disso, mas algumas coisas você precisa ter um consentimento, outras coisas não. Então, é importante você entender o motivo da pesquisa, o que você está fazendo, para que você vai usar esses dados. Tem algumas coisas que já são previstas por lei que é possível usar, mas tem outras coisas não. Então, é importante ter tudo tem que analisar, gente. Tudo tem que analisar o contexto. É muito difícil. Não é conversa de consultor, não. Mas, assim, tudo você tem que analisar o contexto. Tem que ter alguém de advogado no meio. Tem que ter legislação. Tem que ter tudo encoberto para poder dar uma resposta definitiva. Analisar o contexto. Certo. E a última pergunta que tem aqui é da Jusce Brasil. Ela pergunta se tem forma mais barata de anonimizar os dados sensíveis e pessoais. Forma mais barata. Deixa eu pensar. Forma mais barata de anonimizar é não ter, né? Não ter aquele dado. Mas entendo, anonimizar, gente, você pode anonimizar de diversas formas. Se você está falando de área de TI, né, de banco de dados, você pode anonimizar simplesmente botando XXX, pegando o algoritmo lá. Você tem várias formas de anonimizar os dados, né? Vai depender do motivo. Mas aí, se você quer anonimizar mantendo algumas coisas de perfis, anonimizar só... Na verdade, quando você anonimiza o dado, você não quer o dado, né? Aquele dado não precisa para nenhuma coisa. Então, normalmente, você pode ter várias formas técnicas de fazer, dependendo do que você está falando, de forma mais rápida, né? Simplesmente dá um XXX, um YY, vai depender do que você quer do contexto. Não precisa criptografar, isso que você está falando, né? Você pode anonimizar sem criptografia. Você tem essas duas opções. Acho que anonimizar é mais barato que a criptografia, né? Dependendo do que você está falando. Porque tem
tem como você criptografar um arquivo ou um dado no banco. Então, são duas coisas diferentes. Legal. Acabaram as perguntas, Analia. Tu perguntar se o pessoal tem mais alguma coisa para comentar aqui. Muita gente falando, agradecendo a apresentação, parabenizando. Eu acho que não tem mais perguntas. Então, agradecer a Analia mais uma vez, agradecer ao Fafá por esse webinar aí, muito legal. Informar todo mundo que está participando que a gente depois vai disponibilizar tanto o vídeo quanto o material que a Analia falou por e-mail para todos os inscritos nesse webinar, tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Fafá. Obrigado a você.